Olá, queridos amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. É um enorme prazer estar com vocês novamente para compartilhar o estudo da lição de Escola Sabatina. É um relato maravilhoso sobre a vida de Cristo Jesus, contando sobre os seus ensinamentos, sobre a sua vida, sobre a sua obra. Assim que hoje nós daremos continuidade a este relato histórico e também profético concernente à vida de Cristo Jesus. Mas antes disso, gostaria de dar um recado a todos vocês que estão aí nos acompanhando através desse vídeo. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, de acompanhar as reflexões diárias que são postadas aí no YouTube, no Facebook, e compartilhada também através do WhatsApp e através de outros meios aí de comunicação. Acessem também a nossa página web www.smir14.com.br. Nessa página você pode entrar em contato conosco, solicitar algum material ou até mesmo acessar os materiais que estão ali disponíveis, né? Há muito material que pode ser ali acessado por você. E eu também queria dar uma recomendação ou um conselho, se é que posso dizer desta maneira, para que você possa utilizar as reflexões que estão no final de nossas lições, né? Lá no final de nossas lições, como vocês podem ver, a partir da página 100 vamos ver lá, um momentinho, a partir da página 135, nós temos reflexões diárias, né, para nós, onde nós podemos, ao fazer o nosso culto matutino, ao fazer o nosso culto vespertino, utilizar essas reflexões. Não deixe de utilizar, é um material excelente que está contido aí na tua lição, na minha lição, e que foi preparado com muito carinho, com muito esmero, para que nós pudéssemos ter um material, né, para utilizar em nossos cultos pela manhã e pela tarde, tá bom? Então eu espero que você possa utilizar esse material, possa compartilhar este vídeo da lição de Escola Sabatina e também possa compartilhar os demais vídeos que nós estamos aí frequentemente postando em nosso canal e através de outros meios de comunicação. Muito bem, vamos, com a graça do nosso Deus, estudar a lição, dar um estudo, né? Vou estudar a lição desta semana. E ela vem trazendo um título muito importante e vem falando sobre a aparição de Cristo Jesus e também a comissão que ele deixa aos seus discípulos, né? É interessante notar, irmãos, que vem seguindo-se aí um contexto histórico com relação àquilo que passou ou tem passado com Cristo Jesus, né? Nas últimas duas lições, nós vimos um pouco sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Hoje nós também iremos abarcar um pouco sobre esta ressurreição, mas sobretudo o momento em que Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, né? Na última lição nós vimos que Jesus ele se apresentou a dois discípulos que estavam indo a Emaús. Eram dois discípulos que não faziam parte do grupo dos 12 discípulos, do círculo de discípulos mais próximos de Cristo Jesus, mas que tiveram esse contato direto com Cristo Jesus. E a última lição nos deixou justamente no momento em que eles haviam deixado tudo e regressaram a Jerusalém, após descobrirem que aquela pessoa que os havia acompanhado no decorrer do caminho a Emaús era o próprio Cristo Jesus, né? Cabe ressaltar também que era o final, era noite já de domingo, para nós hoje seria já a noite do segundo dia da semana, né? Já se havia posto o sol, e os discípulos também ainda permaneciam em Jerusalém, todos eles preocupados com o que havia passado com Cristo Jesus, com o corpo de Cristo Jesus. Eles estavam no aposento alto, no cenáculo, né? Ali estavam todos eles reunidos em Jerusalém. A situação psicológica deles estava afetada por todos aqueles eventos, pela prisão de Cristo na sexta, a morte de Cristo,
o fato de o corpo de Cristo ter desaparecido e eles não entenderem toda essa situação, a preocupação também com as autoridades romanas, né? Então, a situação psicológica dos discípulos estava afetada, como também a condição espiritual daqueles homens também se encontrava afetada, porque apesar dos anúncios que haviam sido enviados pelos anjos por intermédio das mulheres, e apesar deles terem, alguns deles, ido até o mesmo sepulcro, ainda reinava ou imperava neles uma certa incredulidade. E sobre isso nós vamos ampliar um pouco mais adiante em nossa lição. Mas a preocupação deles era com relação ao corpo de Cristo, né? Eles estavam pensando o que passou, o que sucedeu com o corpo de Cristo. Roubaram, será que ressuscitou realmente, apesar das notícias que haviam chegado? A dúvida ainda imperava no coração deles. Enfim, tudo isto era a situação deste momento, com os discípulos que estavam ali em Jerusalém. E neste interim, os outros dois discípulos, ou os dois discípulos que tiveram aquele contato com Jesus, regressavam então a Jerusalém. Imagine, foram aproximadamente 12 quilômetros de ida, mais 12 quilômetros de volta. Eles caminharam seguido 4 horas, né? Para 2 horas para ir, 2 horas para regressar. E agora eles regressavam trazendo mensagens. E a mensagem era assombrosa, podemos dizer assim. Era uma mensagem que causaria espanto e até mesmo causaria surpresa e alegria no coração daquelas pessoas, né? Dos discípulos, mais que tudo, queriam receber essa notícia. Os mensageiros de Emaús, então, regressaram a Jerusalém com o intuito de compartilhar o que havia sucedido com eles. Eles queriam compartilhar com os demais discípulos, né? Era a alegria deles, era o gozo, era o contentamento deles naquele momento, compartilhar a alegria que eles estavam sentindo por haverem encontrado a Cristo Jesus. Queriam contar a grande nova. Imaginemos a situação, que eles voltaram apressadamente para Jerusalém. Eles abandonaram a comida que haviam preparado, não se preocuparam em comer, prontamente na escuridão, regressaram a Jerusalém com pressa, correndo, e é de se imaginar que eles chegaram em Jerusalém fatigados do caminho, cansados, famintos. No entanto, tudo isso se dissipou por conta do encontro que eles tiveram com Cristo Jesus. E tudo isso por esta grande alegria que tomou o coração daqueles homens, né? Então eles rumaram ao encontro dos outros discípulos. Quando eles chegaram em Jerusalém, e ali eles encontraram os demais discípulos que estavam no aposento alto, que estavam ali no cenáculo. Eles estavam ali preocupados e encontraram, como diz o texto bíblico, os 11. É de salientar aqui rapidamente que o grupo se denominava os 12 discípulos, o círculo mais próximo de Jesus, os discípulos imediatos de Cristo, e agora 11 justamente por conta da morte de Judas, né? Que tirou a sua própria vida. Então agora os 11 estavam ali reunidos, mas claro que não somente os 11, haviam também um outro grupo de pessoas, estavam ali as mulheres, né? Que também compunham aquele grupo de pessoas que estavam ali no aposento alto. E estavam também esses discípulos, né, de Emaús, que compunham um grupo maior de discípulos que estavam sempre próximos a Cristo Jesus. Quando esses dois discípulos, Cleopas e o seu companheiro, chegaram a Jerusalém, eles chegaram e tocaram a porta, suavemente. Suavemente não, talvez com ímpeto, eles tocaram a porta com força, né? Justamente para entrarem. A cautela, na verdade, foi por parte dos 11 que estavam ali dentro e dos outros, né? A cautela em abrir a porta, porque o texto bíblico diz que eles abriram a porta cautelosamente. Eles estavam realmente, irmãos, em um estado psicológico
completamente afetados, eles estavam com medo, eles estavam temerosos, apavorados com toda aquela situação. Se fizeram o que fizeram com Cristo Jesus, o que vai ser de nós? Se maltrataram a Cristo Jesus, o que vai ser de nós? Então eles estavam preocupados também com as autoridades, com aquilo que poderia suceder com eles. Então eles estavam trancados dentro daquele ambiente, né? Então, cautelosamente, eles abriram a porta, reconheceram quem eram aqueles homens, com certeza esses dois discípulos, Cleopas e o seu companheiro, haviam estado com eles durante o final de semana, haviam presenciado tudo o que havia sucedido, né? E eles abriram a porta e entraram e conversaram, entraram naquele lugar para conversar com aqueles discípulos, né? É interessante que os próprios discípulos, os 11, eles também estavam tendo um diálogo entre eles ali dentro daquele ambiente, e era sobre a ressurreição de Cristo Jesus, né? Sobre o que havia sucedido com o corpo dele, etc. e tal. E também o texto menciona que o próprio apóstolo Pedro havia presenciado ou havia estado no sepulcro, que realmente o corpo não estava ali. Então o assunto era a ressurreição de Cristo. E chegaram aqueles dois homens trazendo grandes novas para todos os discípulos. Cleopas e o seu companheiro contaram o que lhes havia sucedido quando regressavam a Emaús. Contaram tudo, do momento em que chegou o estranho, da maneira em que eles foram interpelados pelo estranho no sentido de que eles não sabiam que era Jesus, como o coração deles ardia quando Jesus falava e lhes contava tudo o que estava registrado ali no Antigo Testamento, e como Jesus, e como eles reconheceram Jesus no momento do partir do pão, no momento da oração. Então todo aquele relato, irmãos, foi contado para os discípulos. Evidências e mais evidências foram dadas àqueles homens, de que realmente Jesus havia ressuscitado. As evidências eram claras, as evidências eram suficientes para que todos pudessem crer que Jesus havia ressuscitado. No entanto, irmãos, parece que havia algo que impedia que aqueles discípulos pudessem crer totalmente no que estava acontecendo, ou no que havia acontecido com relação à ressurreição de Cristo. Vieram as mulheres correndo, trazendo as notícias, dizendo que Jesus havia ressuscitado, traziam a mensagem dos anjos. A ausência do corpo no sepulcro, o próprio Pedro foi correndo ao sepulcro junto com João, e ali perceberam que realmente o corpo não estava ali naquele lugar. Os anjos, a narração agora de Cleopas e seu companheiro, as evidências eram claras. No entanto, apesar destas evidências serem tão claras, ainda pairava a dúvida, pairava a incredulidade. E estas evidências não foram suficientes para eliminar esta dúvida e incredulidade da mente dos discípulos, da mente daqueles homens. A falta de fé, a falta de confiança mostrada pelos discípulos indicava qual era a situação deles realmente. Todo aquele temor, todo aquele medo, todo aquele pavor, tudo isso cegava, irmãos, cegava aqueles homens. Eles não conseguiam chegar um palmo mais adiante, espiritualmente falando. Assim como Cleopas e seu companheiro ficaram cegados por um tempo e não perceberam que era Jesus, esses discípulos também, eles estavam cegados, e isso demonstrava a falta de fé. Era perceptível porque vinha a falta de fé, a falta de confiança, já que eles queriam uma evidência que fosse incontestável, uma evidência que fosse ainda mais clara. Talvez valha a redundância, uma evidência que fosse ainda mais evidente. E isso aconteceria. O relato diz que no momento em que abriu-se a porta para que Cleopas e seu companheiro entrasse,
diz o texto bíblico literalmente: outro invisível entra com eles. Ou seja, vejam só que curioso, Jesus ele entra na sala. Quando abriram a porta para entrar os dois discípulos de Emaús, Jesus entra no salão. E estavam cegos, porque eles não puderam perceber Jesus entrar no salão. Jesus permanece ali no salão, no ambiente com eles, e eles não percebem a presença de Jesus ali naquele lugar. Jesus, ele entra sem ser visto, Jesus permanece ali sem ser visto. E é então, naquele momento, após o relato, após a narração de Cleopas e seu companheiro, que Jesus, ele se mostra para eles, que Jesus aparece para eles. Eu quero chamar a atenção de algo aqui, irmãos. A pessoa só pode conhecer a Jesus se Jesus se revelar para ele. Se Jesus não se revela, se Jesus não se mostra, se Deus não se mostra, ninguém jamais conheceria a Deus ou conheceria Jesus. Ele continuaria invisível aos nossos olhos. Então foi necessário que Jesus se mostrasse aos discípulos para que eles pudessem ver a Jesus. Foi necessário que Jesus se revelasse. Como disse o título, esta foi a aparição de Jesus para aqueles discípulos. No momento em que Jesus então se apresenta, ele diz algo aos discípulos. Ele diz: paz seja convosco. Ele diz Shalom. Qual o significado dessa expressão? Porque Jesus, no momento que se apresenta aos discípulos, ele utiliza a palavra paz, a palavra Shalom, para se dirigir a eles. Vamos escutar aí um comentário do missionário José Castro sobre essa expressão que utilizou Jesus para se dirigir aos discípulos no momento em que ele se revela aos discípulos. Shalom significa paz, bienestar, y era una forma de saludo o también despedida frecuentemente usado por los judíos. La palabra shalom, siendo un poco más profundo, también era un deseo, ¿no? Cuando se usaba esta palabra shalom entre las personas, era también un deseo de paz, de armonía, de paz interior, de calma, de tranquilidad entre essa pessoa e Deus, entre Yahvé, en este caso, ¿no? Então, en hebreo las palabras van más allá de una palabra pronunciada, sino que englobaba en sí la emoción, la intención y el sentimiento. Es por ello que en varios pasajes de la Biblia se encuentra la palabra shalom, que significa una vez más, ¿no?, el deseo de bienestar entre las personas, las naciones y entre Dios y el hombre. Ahora, Jesús en los evangelios sinópticos, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos discípulos describen un poco, ¿no?, y ellos confirman que Jesús usaba este saludo de Shalom Aleichem, que era un saludo usado a menudo por Jesús. Cuando Jesús se encontró con estos discípulos después de su resurrección, en esos 40 días que edificó en la tierra después de su resurrección, él 2 veces visitó el aposento alto, lugar donde él también instituyó la Santa Cena o la Pascua, celebrada con sus discípulos antes de su muerte. Entonces, en su última aparición, en esa segunda aparición, es allí donde Jesús fala Shalom Aleichem, que significa paz sea entre vosotros. Como falé al principio, queridos hermanos, era un saludo muy frecuente, muy usado por los judíos. Ahora, la palabra shalom también, adjuntada o junto a otras palabras, tenían otro significado. Por ejemplo, Shalom Adonai era también otro saludo muy especial. Este Shalom Adonai significaba la paz del Señor. Otro saludo también frecuente por los judíos era Shalom Aleichem, que significa la paz sobre ustedes. Otro era Alav Ashalom,
que significa, dice, sobre él la paz. Este saludo era muy frecuente entre las mujeres hacia los hombres, en especial cuando se trataba de salud entre la familia. Y otro era el Shabbat Shalom, que significa sábado feliz o un sábado de paz. Muito obrigado, agradecemos ao irmão José Castro pela participação e os irmãos puderam aí perceber no comentário do irmão a profundidade desta expressão utilizada por Cristo Jesus e o porquê Jesus teve que dizer isso ao se dirigir àqueles discípulos. Notem, irmãos, que Jesus ele se mostra, ele se revela quando os discípulos dizem: nós não podemos acreditar que Jesus apareceu a vocês no caminho de Emaús. Ou seja, Jesus ele se revela no momento em que aqueles homens disseram: não podemos crer. Esta expressão, ela mostra a incredulidade, a incerteza que havia no coração daqueles homens e não acreditavam no que Cleopas havia dito. Então, neste momento, Jesus aparece e eles ficam espantados com o aparecimento inesperado de Jesus. Eles ficam assombrados com o aparecimento de Cristo Jesus. Jesus então oferece naquele momento a evidência que é incontestável. Jesus oferece naquele momento a evidência para que eles pudessem ter a base para apoiar a fé deles. Então foi necessário a interferência de Cristo Jesus, ou então aqueles homens continuariam duvidando da ressurreição de Cristo Jesus. Era necessário então estas evidências. E vejam que não foi que esta evidência, a aparição de Cristo Jesus, ela tem evidências sensoriais em três aspectos. No aspecto da vista, eles viram a Jesus. No momento em que Jesus aparece, eles veem a Jesus. Tem a evidência visual. Perdão, a evidência auditiva. Nós falamos da visual e agora a auditiva, porque eles ouviram Jesus falar com eles. Quando Jesus aparece, ele diz Shalom. A evidência auditiva. E existe agora a evidência do tato, porque eles tocaram a Jesus, tocaram as mãos de Jesus, tocaram a lateral de Jesus. E esta foi uma evidência incontestável para que eles pudessem crer que Jesus realmente havia ressuscitado. E esta evidência serviu para mostrar que Jesus não era ali algo abstrato, né? Como eles disseram, é um fantasma, é uma aparição, é uma alma penada. Não, Jesus, não, eu não sou nada disso. Por se acaso, como disse Jesus, o Espírito tem carne e ossos, vem, toquem em minhas mãos, toquem em meu corpo, percebam que sou eu. Estas evidências sensoriais foram importantíssimas para aqueles discípulos. Todas as evidências anteriores, vejam, irmãos, que elas foram em aumento, foi uma crescente. Primeiro a mensagem dos anjos através das mulheres, o fato de o corpo não estar na tumba, depois o relato de Cleopas quando encontrou Jesus no caminho de Emaús, e agora o próprio Jesus aparece aos discípulos para que eles tenham evidências claras de sua ressurreição, para mostrar que ele realmente era de carne, de ossos. A atitude dos discípulos muda diante de tão clara evidência, de tão clara e incontestáveis provas que Jesus estava dando a eles. Em um momento eles estavam na incerteza e na incredulidade. Em outro momento eles estavam vendo a Jesus e crendo realmente que ele havia ressuscitado. Olhar as mãos, olharam os pés também que foram perfurados com os cravos, reconheceram a voz de Jesus, a voz do seu amado Mestre, e puderam também tocar a Jesus. Esta é uma verdade crucial, irmãos, sobre o corpo de Jesus.
a realidade do corpo de Cristo. Existem teorias que dizem que Jesus foi apenas uma aparição, que Jesus foi apenas um fantasma, vamos dizer assim, né? Mas Jesus, ele foi realmente humano. E a humanidade de Cristo, ela é comprovada neste relato dos discípulos, nessas evidências sensoriais que foram dadas aos discípulos. E isso está ligado com outro fato importante da lição que nós estamos estudando, que é com relação à relação que existe entre a ressurreição de Cristo e também a futura ressurreição dos escolhidos. Existe uma relação muito próxima aí. Assim como Jesus ressuscitou, lá no futuro, também os escolhidos que descansaram em Cristo irão ressuscitar. Ou seja, o fato de que eles ressuscitem é única e exclusivamente porque Jesus ressuscitou. Vejam a importância, se Jesus não houvesse ressuscitado, não haveria também como no futuro alguém ressuscitar, porque Cristo teria sido derrotado pela morte. Mas existe uma relação, existe uma semelhança entre a ressurreição de Cristo com a ressurreição futura dos redimidos. No momento da ressurreição de Cristo, o seu semblante, o semblante do Salvador, ele não muda. A sua maneira, a sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Quando Jesus se apresenta aos discípulos, os discípulos o reconhecem imediatamente. Pela voz, reconhece o seu mestre. Pela aparência, reconhecem o seu mestre. Então, pelo semblante e tudo, Jesus ele permanecia como Jesus antes da morte, né? Ele ressurgiu dos mortos, assim como no futuro os redimidos também irão ressuscitar de entre os mortos. Diz um pensamento da irmã White, está aí na sua lição, diz assim, olha, o semblante do Salvador ressuscitado, sua maneira, sua linguagem, tudo era familiar aos discípulos. Como Jesus ressurgiu dos mortos, assim hão de ressuscitar os que nele dormem. Aí, apenas complementando o que já disse o pastor Adalício, né? Existe essa semelhança entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos redimidos lá no futuro. Assim como os discípulos que seguiam para Emaús foram esclarecidos por Jesus, recordando, né, que eles estavam indo rumo a Emaús, mas ainda estavam com a mente turva, não recordavam, não se lembravam do que estava registrado lá no Antigo Testamento com relação a Cristo. Então eles foram esclarecidos. Veio Jesus e abriu a mente deles ao mostrar todas as profecias que estavam registradas no Antigo Testamento. Assim também era necessário que os demais entendessem as profecias concernentes ao Messias. Era necessário também que eles fossem esclarecidos. Cristo lhes disse, as palavras que lhes falei, ou seja, Jesus esteve com os discípulos 3 anos e meio e ensinou a estes homens, passou 3 anos e meio falando sobre as profecias concernentes ao Messias, falando o que iria acontecer com ele. No entanto, parece que eles não puderam captar a totalidade daquilo que Jesus queria transmitir. E neste momento, nesta ocasião, então Jesus ele daria esse maior esclarecimento aos discípulos. Porque ele disse o que está lá na lei de Moisés, apenas para que nós possamos entender. Com certeza você já tem esse conhecimento, mas apenas para ratificar. Quando ele fala a lei de Moisés, é a parte do Antigo Testamento que foi escrito por Moisés. E nós podemos nos referir ou mencionar mais que tudo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E ele fala, o que está escrito na lei de Moisés ou no Pentateuco, fala sobre mim. Ali estão profecias relacionadas a mim, o Messias. Ele também fala que o que estava registrado pelos profetas, havia aí esta é a segunda divisão do Antigo Testamento, e esta segunda divisão, os profetas eram divididos em 2 partes. Os profetas anteriores, que eram os livros de Josué, Juízes,
1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. E os profetas posteriores, que aí nós podemos mencionar os grandes profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremias, e também os profetas menores, né, que são aqueles livros de Daniel, depois de Daniel em adiante. Então, nesta porção do Antigo Testamento também fala sobre o Messias, concernente às profecias ao Messias. E Cristo menciona uma terceira divisão do Antigo Testamento, que são os Salmos. Não especificamente o livro dos Salmos em si, mas a porção que ele representa, que são os livros sapienciais, os livros hagiográficos, né, onde estão registradas também de maneira poética e de maneira, através de hinos, aquilo que haveria de acontecer com o Messias, né? Então Jesus mostra, em suas palavras, essas porções, essas divisões do Antigo Testamento e diz que em cada uma delas havia e há profecias concernentes ao Messias. E que os discípulos deviam estar inteirados disso. Então eles foram esclarecidos naquele momento. Quando a visão deles se abriu, houve esse esclarecimento, os discípulos perceberam a extensão e a natureza da obra de Cristo Jesus. Apenas naquele momento, o que Jesus não conseguiu fazer em 3 anos e meio, estando com eles, o fez em pouco tempo. Porque ali eles entenderam qual era a obra do Messias e a profundidade da obra de Cristo. Entenderam que o que havia sido profetizado sobre o Messias, o que havia profetizado sobre Jesus, que tudo estava escrito, que tudo estava registrado. O entendimento deles foi aberto. Por fim, aleluia, podemos dizer, né? É logicamente que hoje nós temos, parece que as coisas mais mastigadas, né? Mas, por fim, aqueles homens agora puderam ter a plena convicção de que aquele Jesus era realmente o Messias e que a incredulidade, a fé, a dúvida que eles tinham era sem razão alguma. Aqueles homens naquele momento perceberam que eram testemunha de tudo que havia ocorrido com Jesus, que eles presenciaram a vida de Cristo, que estiveram com Cristo, compartilharam com Cristo, com o Messias, e que eles eram testemunhas de tudo aquilo. E como testemunhas deviam proclamar tudo o que haviam visto, ouvido sobre o Messias, tudo o que haviam presenciado. Eles deviam proclamar o Evangelho, deviam proclamar a remissão de pecados em Cristo Jesus. Eles entenderam isso. Somos testemunhas. E como testemunhas, devemos levar essa mensagem. Este foi o dom do serviço. O dom do serviço que estava sendo outorgado a eles, como disse o título de nossa lição. Agora eles estavam recebendo uma grande comissão de Cristo Jesus, a comissão de proclamar a remissão de pecados através de Cristo. E este dom foi dado a eles. Vejam só a atitude de Cristo quando sopra sobre eles o Espírito Santo. Eles recebem então uma porção do Espírito Santo. Por que falo porção? Porque eles receberiam em maior quantidade, com mais plenitude no Pentecostes. O que eles receberam naquele momento foi apenas uma pequena porção, porque o Espírito Santo haveria de se manifestar plenamente após a ascensão de Cristo Jesus. Quando Jesus lhes deu esta porção, lhes soprou o Espírito, foi para que eles pudessem ficar impressionados, para que eles realmente pudessem entender que eram testemunhas e que podiam ser testemunhas. E que para serem testemunhas eles precisavam da ajuda do Espírito Santo para levar o testemunho de Cristo crucificado e ressuscitado, de levar a mensagem de que Jesus, ele realmente é quem perdoa os pecados.
este cumprimento parcial e preliminar os prepararia para o grande evento do Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo que viria em breve. Jesus lhes dá uma ordem, lhes ordena pregar o perdão de pecados. Aí vem uma pergunta interessante. Quando nós lemos o texto bíblico, a ordem de Cristo Jesus diz assim: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Pergunta: pode o pastor Wesley perdoar pecados? Será que se você vier até mim e eu estiver lá na igreja e você, olha pastor, eu venho aqui para confessar os meus pecados para que você possa me perdoar? Posso eu perdoar pecados? Pode você perdoar pecados? Pode algum homem perdoar pecados? Como entender essa expressão de Cristo Jesus, ou esta ordem de Jesus dada aos discípulos? Vamos escutar mais um comentário que será feito aí pelo irmão Wycliffe Gomes, relacionado a esta pergunta. Paz seja com os irmãos. Nós enviamos saudações aqui de Portugal, aos nossos irmãos do Brasil, saudando-nos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Homem algum pode perdoar pecados, né? Homem algum tem esta autoridade de perdoar pecados. Somente Jesus tinha essa autoridade porque ele era Deus. Jesus era Deus, então ele tinha essa autoridade de perdoar pecados. Inclusive, os fariseus o acusavam, dizendo que porque ele está perdoando pecados, dizia que aquilo era uma blasfêmia. Esta é a palavra. Então, quando o homem tenta utilizar-se disso, ou seja, essa autoridade de perdoar pecado, ele está blasfemando contra Deus. Agora, como entender então o que Jesus disse aos discípulos? Entenda no sentido, as palavras de Jesus no sentido declarativo. Nós podemos entender o que Jesus disse aos discípulos sobre eles perdoarem pecados, comparando com o que ele disse em Mateus 18. E o versículo 18 é um versículo muito conhecido que diz mais ou menos assim, que aquilo que você ligar aqui na terra, aquilo que ligar na terra será ligado no céu, e aquilo que desligar na terra será desligado no céu. É um sentido meramente declarativo esse versículo, ou seja, a mensagem evangélica diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, perdão, será condenado. Isso é Marcos 16:16. Essas palavras, elas não podem salvar nem condenar. Elas apenas declaram que quem não satisfaz as condições da salvação por Cristo, estipuladas por ele, já se condenou. Assim, se não é o pregador quem condena ou salva, segue-se que ele não tem poder em si próprio, de si próprio, nem para condenar, nem para perdoar. Seu poder é meramente declarativo. Olha, podemos observar que no Antigo Testamento, que ninguém teve poder para perdoar pecados, senão Deus. Nós podemos comprovar isso com muitos versículos. Um deles é Isaías 44, versículo 22, 43, 25. E no Novo Testamento diz que só Deus é que pode perdoar pecados. Ou seja, confirma e ratifica aquilo que diz no Antigo Testamento. Podemos ver em Mateus 9, 2 em diante. E Marcos também 2, o capítulo 2 e o verso 7 em diante. Assim também podemos ver no Antigo Testamento que os sacerdotes, eles não tinham o poder de curar, mas de declarar. Não podiam dar ou tirar uma enfermidade como a lepra. Isto era algo exclusivo de Deus. E o poder concedido aos sacerdotes consistia só em declarar e pronunciar o que Deus fizera, né? Se nós buscarmos aí as declarações, isso nós podemos encontrar em Levíticos. Eu não lembro bem os versículos. Portanto, poder declarativo, nós podemos entender, foi o que Jesus passou aos discípulos. Quando Davi pecou contra Deus, vamos lembrar rapidinho a história de Davi. Quando Davi pecou contra Deus, ele cobiçou a mulher daquele soldado.
o sacerdote Natan disse, após todo o processo, após ele se arrepender, o sacerdote Natan disse, também o Senhor perdoou o teu pecado. Olha que disse o profeta Natan, também o Senhor perdoou o seu pecado. Ou seja, o poder declarativo do profeta Natan garantiu, declarando ao rei Davi que seu pecado estava perdoado em face do manifesto arrependimento, é claro. Ou seja, este poder declarativo que na antiga lei foi dado aos profetas, poder declarativo porque foi o que Natan fez, ele declarou a Davi que que Davi estava perdoado, saiu da boca dele isso, ele declarou a Davi. Esse poder declarativo que na antiga lei foi dado aos profetas foi outorgado agora aos discípulos do Senhor Jesus na nova aliança. Assim sendo, os servos de Jesus podem declarar perdoados. Isto é, salvo exceção, os limpos de pecado. Podem declarar perdoados as pessoas que estão limpas de pecado em Jesus. Ou seja, sendo ligados novamente a Deus. E os não perdoados, portanto, os impuros, os imundos, aqueles que não querem ter uma relação com Jesus, aqueles que não seguem os passos que Jesus deixou, esses são declarados desligados de Deus, ou seja, imperdoados. Ora, se realmente Jesus tivesse dado autoridade para perdoar pecados, que é algo exclusivo dele, então, apenas uma comparação, então o apóstolo Tomé, que não estava quando Jesus disse aquelas palavras aos discípulos, Tomé ficaria sem essa autoridade, porque ele não estava com os demais discípulos ali presentes. Nós podemos comprovar isso ali em João, ali nos evangelhos. Finalmente, então, irmãos, sabendo que a missão do Senhor Jesus foi dar a vida para a remissão dos pecados, portanto, eu reafirmo, só Jesus ele pode perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Nós somos meros instrumentos em declarar o perdão que é concedido às pessoas por Deus através de Jesus. Entendeu? Nós somos apenas um canal de comunicação, um canal puro que comunica o perdão otorgado por Deus às pessoas que se arrependem. Então, entendendo melhor e resumindo, nós não temos tal poder. Esse poder é apenas declarativo. Que o Senhor abençoe. Amém. Agradecemos ao irmão Wycliffe por suas palavras. E aí nós podemos perceber que realmente o único que pode perdoar é Cristo Jesus. É o único que pode nos purificar de nossos pecados. A tarefa dos discípulos de serem testemunhas é hoje também uma tarefa para a igreja. Como igreja, como indivíduos, devemos pregar a remissão de pecados em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Ele é o único que pode nos limpar, ou pode limpar qualquer pessoa da mancha do pecado. É o único que pode nos purificar. Não há nenhum outro homem que diz aí que pode perdoar pecados e que faça isso ou aquilo outro para que seus pecados sejam apagados. Não. Cristo Jesus disse que apenas indo a Ele, confessando com arrependimento os nossos pecados, seremos perdoados por Ele. Irmãos, hoje nós aprendemos que Jesus realmente ressuscitou e que Ele não é apenas uma mera aparição ou um fantasma. Ele é real. Ele mostrou isso aos seus discípulos e hoje Ele está ao lado do Pai com sua humanidade glorificada. Ainda hoje Ele permanece com esta humanidade. E nós veremos Ele com esta humanidade glorificada quando Ele regressar. Assim como Ele, os redimidos também serão ressuscitados no futuro e manterão a sua humanidade. No entanto, uma humanidade revestida de imortalidade e de glória. E também aprendemos hoje que devemos ser testemunhas do Evangelho.
anunciar ao mundo que Jesus é o único que pode perdoar pecados. Que Deus possa te abençoar e que os ensinamentos desta lição possam ficar gravadas em nossas mentes. Este é o meu desejo, a minha oração em Cristo Jesus. Amém.